Boa tarde, gente. Hoje a gente vai começar o ateliê online Intercâmbio no Inferno com a Priscila Rezende. Vou apresentá-la rapidinho aqui. A Priscila Rezende, ela nasceu em Belo Horizonte em 1985, é artista plástica graduada em artes visuais pela Escola Guinhar, pela UENG, né? Seu trabalho possui como principal tema a inserção e presença do indivíduo negro na sociedade brasileira. Então, hoje a gente vai começar a conversar com ela aqui, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, falar, comentar, fiquem à vontade. A gente está aqui, esse espaço é para isso, é uma troca entre pessoas online, tá bom? Então, vamos lá. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Muito obrigada por esse convite para participar, né, da proposta do Intercâmbio no Inferno. Como a Camila mencionou, eu sou artista plástica, sou daqui de Belo Horizonte, tenho produzido desde 2010, e comecei na faculdade mesmo, né? A gente se conheceu na Guinhar, né, Camila? Eu formei na Guinhar. Foi isso sim. Guinhar. E iniciei em 2008, acho que foi 2008 que eu comecei o curso. Eu entendo hoje que eu não tinha muita noção de arte. Eu fui entender depois que eu comecei a estudar, assim. Eu fui para Guinhar porque eu gostava de desenhar desde criança, assim. Era uma coisa que eu gostava de fazer, e aí decidi no final do ensino médio tentar artes. Comecei a gostar de fotografia também, assim, na adolescência. E quando eu decidi fazer o curso de artes plásticas, eu fui pensando em me tornar fotógrafa. Assim, é uma coisa que eu gosto, lá vou poder aprender fotografia, e acho que dá para viver disso, né? Acho que dá para ser fotógrafa, né? Ilusão! Que ilusão! Vou fazer artes plásticas, porque eu achava que ia estudar fotografia, ia virar fotógrafa, ia superviver de fotografia. Ô, gente, até que daria, né, Priscila? Mas os caminhos... Nossa, gente, assim, é difícil, né? Eu descobri isso bem depois, assim. Eu formei em fotografia, né? Na Guinhar, eu formei em cerâmica e em fotografia. E conheci a performance, né, na faculdade mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar de performance na minha vida, não tinha nem noção do que era isso. Não sabia que existia a possibilidade de trabalhar com o corpo como uma possibilidade artística, né? E aí foi em 2009 que eu fiz uma oficina mesmo de performance oferecida pelo Marco Paulo Rola, né, que é professor da Guinhar. E na época eu tinha uma parceria da UENG com o Inhotim. E aí tinha oficinas de performance, e tinha outras também, acho mais umas 3 oficinas, assim. E aí foi uma semana de oficina, e no final dessa semana a gente participava de um seminário lá no museu, né? E aí primeiro eu fiz essa oficina, achei super interessante, eu já tinha, assim, desde de criança também, interesse com atividades que envolvessem o corpo, assim. Na verdade, eu sempre já tinha feito, né, outras atividades. Eu gostava muito de dançar, e quando era criança, na verdade, eu queria ser bailarina, né? Então, fiz umas aulas de dança. Eu cheguei a fazer quase um ano uma vez. Aí tive um problema no joelho, larguei. Fui baliza, eu fiz algumas oficinas de teatro também. Então, eu já tinha uma proximidade, assim, com atividades que envolvessem o corpo e a presença. Então, quando eu fiz a oficina de performance, quando eu descobri a performance, eu me identifiquei muito, né? Quando eu vi que era possível criar arte, que era possível fazer trabalhos onde o corpo estivesse presente, onde o meu corpo e a minha presença pudessem ser uma obra, pudessem ser também uma forma de comunicar,
eu me identifiquei muito, me encontrei muito ali na performance. E comecei a fazer performance naquele momento, assim. Eu fiz essa oficina, depois eu fiz a disciplina de performance, né? Porque depois ele passou a oferecer a disciplina mesmo. Era disciplina isolada. E aí eu fiz a disciplina isolada. Eu acredito que eu teria feito habilitação em performance, se tivesse, Na mas nossa época não tinha, né? não, eu acredito que hoje também não. Eu acho Eu que acho hoje que ainda também. não é Tem? possível Eu habilitar. acho que tem. Eu acho que tem. Nossa, aí Não se tiver sei. um avanço, porque tem Eu sei que a grade mudou toda. Você pode tem a montar a disciplina, sua né? grade. Tem, agora tem disciplina. Ainda tem a disciplina, mas eu não sei se pode ser habilitação. Mas assim, Uhum. eu fiz cerâmica e fotografia porque eu gosto também, né? Mas provavelmente eu acho que eu teria feito as três, assim, eu teria feito Feito mais uma, performance né? também. Eu gosto muito, sabe, das habilitações que eu formei. Mas depois eu acabei não trabalhando com isso, assim, porque são várias questões também, né? Não é nem só questão de ter um interesse, né, e de gostar, assim. Quando eu formei na Guiar, eu estava com uma série de questões pessoais, assim, eu morava em República, então cerâmica é impossível, né? A minha vida, a minha Impossível. casa era o meu quarto, assim. Meu quarto é Uhum. menor que esse ateliê ainda, assim. E eu passei muito Uhum. tempo morando só em quarto, sabe? E Uhum. aí é isso, assim, acabou que a cerâmica eu deixei, embora eu goste, eu gosto bastante, mas perdi, assim, né? Porque não consegui praticar mais. O meu trabalho tá aqui, eu olhei porque depois, quando eu formei, vocês têm uma noção, né? Eu tinha um quarto, que era minha casa, eu não tinha nem como levar minha peça, porque minha peça de graduação é um. Meu, a peça é desse tamanho, assim, tipo. Ai, não dá pra vocês pegarem, não. Ela tá. Olha isso aqui. Mostra pra gente. Tá vendo? Tá vendo lá no canto aqui? Isso aqui? Aham. Aham. É a minha peça de cerâmica. Depois eu plantei nela, né? Foi o que eu fiz com ela. Mas assim, ela tem. Ai, a gente deve ter mais de 60 centímetros de altura. Eu fiz o tamanho real mesmo do corpo de uma mulher grávida. Então, é muito grande, assim, é do tamanho de um tronco, né? Ficou um tempo na casa de uma pessoa. O meu trabalho de fotografia virou minha cortina também. O meu trabalho de fotografia, eu imprimi em alguns tecidos em lençol, eram lençóis velhos, e esses foram os meus trabalhos de graduação, que hoje virou meu vaso, que eu pintei a espada de São Jorge, e a minha fotografia, a cortina. Depois que eu formei, a gente estava falando um pouco antes, né, dessa questão de espaço, assim. A gente, às vezes, faz os trabalhos e não tem como dar vazão, né, assim, aos trabalhos. Onde eu vou botar esse trabalho? Às vezes, quando é trabalho muito grande, assim. E aí, depois que eu formei, logo depois que eu formei, nossa, a gente tem uma luz muito. Vocês estão conseguindo me ver? Sim, Porque tá com tá uma luz muito estourada forte. o fundo, mas tá dando pra gente ver. Pronto, mexi, agora tá melhor. Bom. Nossa, e quando eu formei, né, assim, não tinha visibilidade alguma pro meu trabalho, e aí eu pensei, gente, o que eu vou fazer com esse trabalho? Eu não vou fazer nada com isso. Eu precisava de uma cortina, eu peguei as minhas fotos e falei, é isso, esse trabalho agora vai virar uma cortina. E tá aqui em casa agora. E aí, assim, eu até tentei trabalhar com fotografia, assim, de uma forma que fosse rentável, né, que pagasse as contas. E não rolou, assim. Eu fiz algumas coisas, na verdade, eu até faço hoje. Assim, hoje eu não fotografo tanto. Mas depois que eu formei, eu cheguei a fazer. Participei de uns concursos, de uma época que eu olhava bastante, procurava muito, aí vi uns concursos abertos, cheguei a enviar algumas coisas. Cheguei a expor, assim, um pouco mais esses concursos, assim, que eu participei. Mas com o tempo, eu realmente fui desenvolvendo muito mais trabalhos em performance, e isso acabou se tornando uma coisa bem natural mesmo, assim. A performance foi tomando conta, assim, foi desenvolvendo muito, e com o tempo eu acabei, né, a minha produção se tornou majoritariamente em performance.
Eu tenho alguns trabalhos de fotografia, um trabalho em instalação, mas a maioria dos meus trabalhos são realmente em performance. Tenho aí projetos, metas de outros trabalhos, de objeto e outras coisas, mas a gente vai, né, vai aos poucos, até para essa questão de uma certa dificuldade, assim, de produzir mesmo, né, de forma independente, porque sem um patrocínio, né, sem alguém que banque, a gente fazendo os trabalhos sempre por conta própria, a gente vai fazendo aos poucos mesmo, né, assim, como dá. Que é uma coisa que é bem característico de muitos dos meus trabalhos, assim, de fazer trabalhos com, às vezes, com poucos objetos. Muitas vezes eu uso coisas minhas mesmo, né? Um dos meus primeiros trabalhos, né, que é a Bombril, esse trabalho que eu lavo os objetos de uso doméstico de origem metálica com o meu próprio cabelo. Na época, quando eu fiz o trabalho, que foi quando estava na faculdade ainda, eu mandei só fazer a roupa, que eu uso uma vestimenta que lembra um pouco de uma mulher escravizada, né? É uma vestimenta que remonta a um período histórico. Eu mandei fazer aquela roupa, peguei panelas que eu tinha em casa, objetos que eu tinha em casa, e um sabão de coco e água. E é basicamente isso que eu uso no trabalho. E aí, com o tempo, eu fui também desenvolvendo uma forma de trabalhar. Eu não diria um método, porque eu acredito que não existe uma única forma de trabalhar, né, assim, de realizar os trabalhos. Mas algo que acaba sendo um pouco recorrente em vários trabalhos que eu faço são trazer coisas minhas, né? Ou objetos mesmo, materiais que são meus, que eu pego coisas do meu uso. Mas na criação dos trabalhos, assim, no pensar os trabalhos, a grande maioria dos meus trabalhos partem das minhas próprias experiências como uma pessoa negra, né, e como mulher. E alguns trabalhos eu penso em questões históricas, né? Parto dessa história do negro no Brasil para refletir essa questão histórica e pensar também o presente. Mas meus trabalhos partem também das minhas experiências pessoais mesmo, como uma pessoa negra. Esse é o norteador do meu trabalho, né? Pensar o negro, o indivíduo negro e a mulher na sociedade contemporânea, em especial a sociedade brasileira. E, nossa, gente, foi uma coincidência, né? Não foi planejado, mas a gente definiu o dia de hoje, e aí ontem que eu me lembrei, né, que hoje, 13 de maio, é uma data muito emblemática, né, para a população negra brasileira, porque no dia 13 de maio, teoricamente, celebramos a abolição da escravatura. Eu digo teoricamente porque, se a gente refletir bem, né, é muito questionável, assim. O que seria essa abolição, uma vez que não temos uma situação de igualdade, né? O racismo ainda permanece muito latente nessa sociedade. E eu tenho 2 trabalhos, eu até separei, tem algumas imagens, eu vou mostrar, mas vou falar um pouco antes. Eu comecei em 2018 a trabalhar com alguns objetos. No início de 2018, né, em janeiro e início de fevereiro, eu tive a oportunidade de fazer uma residência em Londres, em uma parceria do Sesc São Paulo com a Universidade Central St. Martins, que fica em Londres. E quando eu fui fazer a residência, né, assim, antes de ir,
nas pesquisas, né, que eu realizo, assim, frequentemente, um dia, pesquisando na internet, eu me deparei com um site do Museu Internacional da Escravidão, que fica em Liverpool. E eu nunca tinha ouvido falar desse museu, assim. Na verdade, Nem até aquele eu. momento, eu não tinha noção da importância e da relevância da Inglaterra no comércio escravagista. Até Uhum. porque aqui, quando a gente aprende na escola, a gente é muito ensinado sobre Espanha e Portugal, né? É Espanha e Portugal. Cria-se muito para a gente a ideia de quem realizou esse comércio escravagista foi Espanha e Portugal. Mas, na verdade, vários países europeus, assim, muitos países europeus participaram, né, do comércio transatlântico de pessoas escravizadas. E, em determinado momento, no mais ou menos início do século XVIII, a Inglaterra entrou no comércio escravagista e, em determinado momento, na verdade, ela liderou. Saíam mais nossa, acho que mais de 200 navios por ano de Liverpool. Então, em determinado momento da história, Liverpool foi o maior porto de escravizados do mundo, assim, não só da Europa, era do Olha mundo. só. E Liverpool, né? Assim, que não é nem. A gente conhece Liverpool por causa dos Beatles, né? Quando se Os fala de Beatles. Liverpool, a gente Uhum. só sabe Beatles. Então, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu encontrei o site desse museu, eu achei bem intrigante, assim, fiquei bem curiosa com isso. Então, quando eu fiz a proposta para residência, a minha proposta foi fazer essa pesquisa. E aí eu fiquei quase um mês em Londres, pesquisando sobre essa participação da Inglaterra no comércio escravagista. Fui até Liverpool e visitei esse museu. E aí, a residência, ela previa, era uma residência de performance, né? Ela era focada em performance. Então, a residência previa a execução de uma performance lá. E depois eu apresentei também aqui em São Paulo, no Sesc 24 de Maio. E aí, desse processo de residência, eu criei 2 trabalhos. Eu vou... Dá pra... eu Será que dá para você compartilhar a tela, Priscila? Então, eu tentei agora, mas parece que eu preciso de autorização. Tá. Agora eu tenho que achar onde que eu te autorizo aqui. Meu Deus, espera. Não tem problema, não. Eu aguardo, enquanto isso eu continuo falando. E aí eu criei 2 trabalhos lá. Um deles foi o 29 de novembro de 1781, que é esse trabalho onde eu faço várias cruzes no chão com objetos, né, com manufaturas que eram produzidas com mão de obra escravizada. E aí lá, naquele momento, na residência, eu utilizei inicialmente o açúcar, que era esse produto, era o principal produto comercializado pela Inglaterra, né, através de mão de obra escravizada. No Caribe, as colônias inglesas, elas estavam localizadas principalmente no Caribe. Então, eram Uhum. produziam açúcar, e esse açúcar era todo mandado para a Inglaterra e distribuído na Europa. Naquele momento, teve um boom do café, e foi isso que motivou também né, o crescimento do comércio escravagista, que era uma bebida que estava se tornando muito popular, mas era muito amarga, precisava ali do açúcar para adoçar, então foi aí que o açúcar se tornou também, né, esse produto super necessitado. E aí lá eu fiz esse primeiro trabalho e 29 de novembro de 1781, que é o nome do trabalho, que, nossa, foi uma história assim, que eu conheci nas pesquisas que eu fiz lá, que foi por causa de um capitão que chamava Collingwood. Nesse dia, 29 de novembro de 1781, ele jogou mais de 100 pessoas escravizadas ao mar, vivas. Que isso? Eles saíram de África
rumo ao Caribe, se eu não me engano, a Jamaica, que eles estavam indo. E parece que eles se perderam no meio do caminho, e aí acreditando que ia demorar muito a viagem, e eles não tinham água potável suficiente, ele achava que não ia ter água para chegar até o Caribe, e aí ele foi jogando as pessoas escravizadas ao mar, vivas, para garantir que teria água suficiente para chegar no Caribe. Mas pelo que eu li, né, assim, pelo que eu pesquisei, parece que essa história é a maior mentira, porque parece que quando eles chegaram lá ainda tinha água. Só que depois ele ainda cobrou pelas pessoas que ele jogou ao mar. Porque naquela época as pessoas que comercializavam escravizados, eles podiam ser pagos por perdas. Então, se eles tivessem algum acidente e aí os escravizados morressem, eles eram ressarcidos. Então, quando ele chegou à Inglaterra de volta, ele ainda abriu um processo e pediu para que ele fosse pago pela perda da mercadoria. Nossa. Existe também uma história que parece que não era nem questão de falta de água, que ele realmente jogou as pessoas vivas no mar para poder pedir um reembolso, né? O pagamento. Então, eu faço esse trabalho onde eu vou fazendo várias coisas no chão com com manufaturas, né? De Uhum. produtos Priscila, vê se você manufaturados. consegue compartilhar aí alguma coisa. Eu coloquei você como Agora vai. Eu Co-anfitriã. já vou abrir a pasta. Estão conseguindo ver? Sim. 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 Eu vou mostrar esse outro trabalho que eu comecei a fazer lá, porque tem mais uma relação com isso. A partir desse trabalho, estão conseguindo ver tudo? Tem que fazer, acho que tem que fazer uma. Aqui. E aí, a partir desse trabalho que eu faço as cruzes utilizando açúcar, eu passei a fazer esse outro trabalho. Esse é o 20 milhões de libras, que foi o trabalho final que eu fiz na residência. E aí, o que consistia esse trabalho? Em um dos museus que eu visitei, em Londres, eu acho que é o Museum of London's Docklands, que ele tem uma seção só pensando nessa questão do comércio escravagista. E aí, quando eu entrei, assim, bem na entrada da exposição, tem um painel com o nome de vários navios, e, assim, são muitos dados. É o nome do navio, de que cidade que ele partia, aonde ele chegava em África, quantas pessoas escravizadas eles tinham pegado em África e para onde o navio estava indo. Então, era uma lista assim com muitos nomes mesmo. E aí, dessa lista, eu tirei alguns nomes, e aí eu carimbo 10 notas de 20 libras, com o nome desses navios, a quantidade de pessoas escravizadas que esse navio estava transportando. E aí eu pesava essa quantidade de pessoas escravizadas em açúcar, carimbava esse dado na nota e... Deixa eu ver se eu consigo diminuir, porque... deixa eu... Pronto. Porque eu quero parar... Quer ver? Então, e aí eu carimbava o nome do navio, a quantidade de pessoas escravizadas e essa frase, né? Desculpa não é o suficiente. Apenas dizer desculpa não é o suficiente. E aí eu carimbava nessas notas de 20 libras e depois eu troquei as notas, né? Tentei trocar com algumas pessoas, porém muitas pessoas não usam dinheiro vivo, então eu fui a comércios e paguei coisas, né, com dinheiro, coloquei na máquina no supermercado. E por que 20 milhões de libras? Quando a Inglaterra aboliu a escravidão, né, e o comércio escravagista na Inglaterra, ali já no
século XIX, o governo inglês pagou aos escravagistas, né, aos proprietários de pessoas escravizadas e aos comerciantes, um total de 20 milhões de libras pelas perdas das propriedades. Então, essas pessoas ainda foram ressarcidas pelo governo inglês por escravizarem pessoas e estarem perdendo a sua mercadoria. Então, eu pego esse valor, essas notas, e aí eu fui carimbando com esses dados, né? E carimbava nessa mesa também. E aí eu carimbava também Europa, pague a sua dívida, carimbei na mesa todinha, e aí pesava em açúcar, e depois troquei as notas com as pessoas. E aí esse foi o trabalho final da residência. E aí, a partir desse trabalho, eu trouxe esse trabalho para cá, e aí eu passei a desenvolver outros trabalhos a partir desse trabalho. Eu passei a usar alguns objetos com mais frequência, porém desenvolvendo outros trabalhos a partir daí. Aqui, o que eu faço? Eu busco, à Priscila, medida você que está eu vou... passando... Desculpa, Priscila, você está passando as fotos? Porque eu acho que está numa foto só. Tá, eu pausei. Bom. Eu pausei, porque antes estava passando, ficava passando, e aí eu queria mostrar umas fotos específicas, eu pausei. Joia. E aí eu passei a fazer esses trabalhos, porém mudando. E aí, em 2018, depois, quando eu retornei ao Brasil, em 2018, eu tive a oportunidade de participar de uma exposição em Pernambuco, em Recife, no Museu da Escravidão. E chamava Os da Minha Rua. A exposição foi uma exposição coletiva, né, com vários artistas de lá também. E, por coincidência, a exposição foi realizada no Museu da Abolição. E aí, naquele momento, foi no final de 2018, se não me engano, outubro de 2018, eu adaptei o 20 milhões de libras para o contexto brasileiro. E então, a gente vai lidando, né, gente? Peraí. Tem que fechar outra foto. Se você clicar aí. E aí, aqui, como que eu fiz? Aqui eu utilizei só notas de R$10. Em 2018, naquele momento, a gente estava completando 130 anos da abolição. Então, no Museu da Abolição, eu escolhi também o açúcar, porque em Pernambuco foi também um desses produtos manufaturados, feitos com mão de obra, produzidos com mão de obra escravizada. E, na verdade, onde hoje está localizado o Museu da Abolição, em Recife, era um antigo engenho de produção de açúcar também. O prédio do museu, né, a casa que está localizada, o museu, na verdade, também era a casa do engenho de açúcar. E aí eu carimbava 13 notas de R$10. E aí aqui eu fui recolhendo dados que demonstram essa disparidade, né, entre a população negra brasileira e a população branca, né, que demonstram como que o racismo ainda está muito presente na sociedade brasileira. Esse aqui, né, de 2006 a 2016, o homicídio de mulheres negras cresce 75,4% no Brasil. Está pausada aqui na imagem de você, as carimbando as notas, Priscila. Tá passando? Não. Ah, sim. Então deixa eu... Acho que agora vai, né? Ainda não. Tá pausado.
Ih, deixa eu... Eu acho que é só quando você clica na foto que você quer mostrar. Deixa eu ver. Eu coloquei para passar. Nem a setinha sua tá mexendo. Congelou mesmo. Pausa a transmissão Eu de acho que tela eu vou... de ó, novo. Isso. vou compartilhar novamente. Uhum. Tá bom. Tá, foi? Não. Acho que agora foi outra Não. foto. Não, tá a mesma foto. Oh, Tenta clicar em outra, para ver se vai. Ih, pausou no mesmo lugar. Congelou. ó, eu parei de apresentar. Isso. Agora vocês estão me vendo, né? Sim. Sim. Tá. Vou começar a compartilhar de novo. Peraí. Tá. Se vocês estiverem vendo aí, vocês me falem. Agora sim, agora foi. Agora tá indo, né? Uhum. Ai, que bom. Então, eu vou deixar apresentando então, tá? Eu não vou... Porque antes eu tinha tentado pra eu ir pausando as fotos e mudando, mas eu vou deixar rolando a apresentação. Tá bom. Aí, 2018, né? Em 2018 a gente completava 130 anos de uma dita abolição no Brasil. Quando eu realizei o trabalho no final de 2018 no Museu da Abolição em Recife. Então, eu reuni uma série de dados que, né, falam sobre uma discrepância mesmo entre a população negra e a população brasileira, entre a população negra e a população branca no Brasil. Né, que são dados que falam do índice de analfabetismo entre pessoas negras, que é o dobro de pessoas brancas, que de 2006 a 2016 o homicídio de mulheres negras cresceu muito mais em relação ao de mulheres brancas, 15,4%. Que a população carcerária no Brasil, ela em sua maioria negra, em torno de 62% da população carcerária do Brasil é de pessoas negras. Então, eu reuni vários dados né, que mostram essa diferença entre essas populações, e aí eu somava 130 mais a quantidade de dados, então 130 mais 15, ou 130 mais 62. E aí eu pesava essa quantidade em açúcar, carimbei essas frases nas notas de R$ 10, e aí no final eu trocava com as pessoas que estavam presentes naquela performance, no momento da realização. Depois eu realizei esse trabalho de novo aqui em Belo Horizonte em 2019. Naquele momento eu tive a oportunidade de participar do FAM, né, o Festival de Arte Negra, aqui em Belo Horizonte. E aí, naquela ocasião, eu realizei o trabalho aqui também, em Belo Horizonte. Eu tento sempre adaptar para o local de realização do trabalho, trazer manufaturas, né, daquele local específico que eu estou realizando o trabalho. Em 2018 também, eu realizei em São Paulo o Comerguer Baronatos,
que é uma adaptação daquele trabalho que eu fiz lá em Londres, o 29 de novembro de 1781. Porém, aqui eu trouxe o café. Esse é aonde, Priscila? Foi no Tomiotaki. Ah, tá. No Em São Instituto Paulo, né? Esse. Isso. Uhum. Foi no Instituto Tomiotaki. Eu apresentei usando café. E aí, aqui em Belo Horizonte, eu... E foram quantas cruzes que você fez lá no Tomiotaki? No Tomiotaki foi em torno de 200 e pouca. Uhum. Lá eu não defini um número. Estão Sei. conseguindo ver? Sim. Sim. Porque eu quero mostrar um outro trabalho. Lá eu não estabeleci um número, porque era uma questão assim do espaço, né, que tinha disponível, eu fui preenchendo o espaço. Uhum. E Nossa, essa aí imagem é aqui sensacional. estão conseguindo ver? Sim, essa imagem, apesar do assunto ser muito pesado e triste, a imagem ficou muito bonita. Você E fazendo aí essa aqui aí. eu fiz. Estão conseguindo ver a Praça da Estação, né? Sim. Sim. E aí aqui na Praça da Estação eu fiz o Minas. E aí aqui, diferente dos outros lugares, eu criei esse desenho, né? E eu trago algumas peças que lembram uma barra, né? Como se fosse uma barra de ouro. E aí eu faço essas cruzes, mas aqui tem um número específico, né? Eu realmente Olha. faço 192 cruzes, que Uhum. tem um dado no livro O Dicionário da Escravidão Negra do Brasil, do Clóvis Moura, tem um dado que mostra que por volta de 1887, né, um ano antes da abolição da escravidão no Brasil, existia em torno de 191 mil, acho que 322 escravizados em Minas Gerais. Então, eu faço as 192 cruzes, e aí, no total, né, no final, elas desenham o estado de Minas Gerais. Quando eu terminei a residência em Londres, né, para fazer aqui no Brasil, lá no Sesc 24 de Maio, eu fiz esse trabalho e depois eu refiz ele na Praça da Estação. Esse foi aqui na Praça da Estação, foi em 2018 também. Foi, acho que em setembro, quando eu participei do FIT. Aí eu fiz o Minas, aqui na Praça da Estação, e depois em 2019, quando eu participei do FAM, eu fiz de novo aí foi 131, né? Porque em 2019, aí já 131 anos da abolição da escravatura, eu fiz o trabalho novamente, porém, aí à medida que o tempo vai passando, né, eu vou atualizando, né, o nome do trabalho e os dados, que em 2019 já eram, não houve tantas alterações dos dados, eu utilizo os mesmos dados, porém somava 131 mais a quantidade de dados, né, que eu recolhi. E aí, ano passado, eu decidi por fazer esse trabalho como um objeto. E aí, ano passado, eu fiz o 132, que não foi exposto, né? Já que a gente está nessa situação de pandemia, é um trabalho que eu fiz aqui em casa e está aí guardado para um outro momento, quando a gente conseguir retornar, que é um trabalho que não é um trabalho de performance, né? Eu adaptei a performance, isso que eu realizava inicialmente como performance, para um objeto. Agora eu vou refazer, eu vou refazer todo o trabalho. Vocês conseguem ver, né? Sim. Na última década. E aí eu carimbei 13 notas também de novo, só que agora eu carimbei 13 notas
R$ 10 e uma nota de 2. E aí depois, né, eu vou emoldurar e esse é o trabalho que vai ser exposto. E aí eu trouxe esses dados novamente, e aí cada nota tem um dado diferente. Priscila, com licença, eu entrei aqui mais tarde. Desculpa, até oi, gente. Por que você coloca na nota de 10? Tem um significado? Então, eu comecei a trabalhar com as notas, né, a partir desse trabalho que eu desenvolvi inicialmente em Londres. Uhum. Esse trabalho especificamente, quando eu trouxe ele para o Brasil e adaptei para o Brasil, eu realizei em 2018, inicialmente, quando completava 130 anos de uma dita abolição da escravatura do Brasil. Então, eu carimbava 13 notas de R$ 10, então são 130. E aí, legal. quando eu fiz em 2019, 131, eu carimbava 13 notas de R$ 10 e troquei com as pessoas e deixei naquele momento, uma moeda de R$ 1 que eu deixei junto com a mesa, que no final acaba sendo também, de certa forma, instalativo, né? Assim, porque fica a mesa com os carimbos na mesa e aquele material que eu pesei. Legal demais. Oi? Legal demais. Obrigada. Assim, os dados são bem tristes, né, gente? Na verdade, assim, são bem pesados, assim. E aí cada nota traz um dado diferente, né? E Priscila, você pretende fazer algum trabalho sobre o que aconteceu no Jacarezinho? Então, eu, na verdade, tenho outro trabalho, né, assim, que é bem lamentável. Na nota, só concluir que eu quero mostrar a nota de R$ 2, que aí o abolição para quem eu deixei na nota de R$ 2. Eu tenho um outro trabalho e que, na verdade, é bem triste, assim, porque essas situações todas que vão acontecendo, esse trabalho ele vai se atualizando, né? O Brado, que é um trabalho de 2018 também, ele é do início de 2018, que é um trabalho onde eu trago essa questão da violência policial e da morte de pessoas negras que foram assassinadas pela violência policial no Brasil. E aí, em Brado, eu começo o trabalho com 111 rosas vermelhas. É esse o número 111, né? Porque ele faz referência à chacina de Costa Barros, que aconteceu em 2015, no Rio de Janeiro, né? Na comunidade de Costa Barros, onde a polícia atirou 111 vezes em um carro com 5 jovens negros. E depois, mais recentemente, eu acho que foi em 2019, né? Teve o caso também do Evaldo, que estava com a família, e aí eram policiais do Exército, que atiraram no carro da família dele 80 vezes. Nossa. E aí faleceu o Evaldo, que era o motorista, e um rapaz que tentou ajudar a família, ele acabou sendo atingido também e faleceu. E aí, nessa performance Brado, eu começo com essas 111 rosas vermelhas, eu vou distribuindo as rosas para as pessoas. Enquanto eu distribuo as rosas, eu vou falando o nome dessas pessoas que foram assassinadas né, algumas em chacinas mesmo, outras em algumas situações isoladas, né, onde a pessoa morreu sozinha ali, casos como o da Marielle Franco, da Luana Barbosa, a Cláudia Ferreira, que foi, né, levou 3 tiros e depois foi arrastada. Nossa. E aí, assim, eu criei esse trabalho em 2018. Naquele momento, eu tinha reunido os nomes da chacina de Costa Barros, do Cabula, né, que aconteceu em Salvador, da chacina de Maricá.
e alguns nomes em situações isoladas, né? No caso da Marielle Franco, a Luana Barbosa, e aí depois vão acrescentando, né? A Marildo, depois teve o caso do Evaldo, agora já teve a Agatha Félix, o Marcos Vinícius, e aí a situação de Jacarezinho é outra que eu vou trazer mais nomes para esse trabalho, né? Assim, é uma coisa que é bem tensa. Assim. Esse trabalho tem 3 anos, e aí, à medida que o tempo passa, essa lista vai sendo atualizada, assim, porque isso continua acontecendo, né? Uhum. É uma coisa que vem arrastando, né, pela história. A gente vê que a história ainda, o passado, ele fica reverberando, né? E se não se fala sobre isso não muda, né, Priscila? Você que sabe falar mais sobre isso, assim, pra gente. É um problema que, assim, é difícil para as pessoas entenderem que o racismo ele está enraizado na sociedade brasileira e essas ações policiais elas são justificadas muitas vezes como um combate a drogas, né? Muitas vezes elas acontecem em comunidades pobres, comunidades periféricas, mas a base dessas ações, o racismo ele está presente ali, porque a gente percebe a diferença no tratamento de como a polícia age numa comunidade periférica e num espaço não periférico. Uhum. A gente tem registros aí na internet, né, de um policial indo num condomínio para atender uma ocorrência de uma denúncia de uma mulher que dizia ser agredida pelo próprio marido, estava sendo ameaçada pelo próprio marido, o policial chega no condomínio e o cara começa a berrar com o policial, chamar o policial de merda. Eu nem sei se eu podia falar essa palavra. Claro que pode, aqui é livre. Ele começa a chamar o policial de merda e fala para o policial que lá na favela o policial paga de macho, mas que ali quem manda é ele. Esse vídeo viralizou na internet. E o que o policial faz? Nada. Uhum. Qualquer pessoa que quiser procurar vai achar. A gente consegue achar várias situações, na verdade, onde em bairros ricos, bairros nobres, a polícia não chega invadindo. Uhum. Mas aí ela sobe no morro, ela entra na favela, ela invade a casa das pessoas, ela mata as pessoas dentro da casa das pessoas. E muitas vezes as pessoas não têm ficha. Às vezes é uma pessoa que nunca passou por uma delegacia. Então a gente sabe como que acontece. Na verdade, o militarismo no Brasil, ele é treinado para caçar pessoas negras. Sim. Pessoas negras e pobres. Muitas pessoas não negras também, mas que vivem em comunidades pobres, que vivem em morros e áreas periféricas, são assassinadas também, mas a gente sabe que o alvo, na maioria das vezes, são pessoas negras. Aqui em Santa Teresa tem, não sei se você conhece, Priscila, a Vila Dias. Você já ouviu falar? Sim, é aquela que fica ali perto da Andradas, né? Isso. Não. É perto do... Sabe ali o metrô da... Tem o Santa Teresa, o metrô de Santa Efigênia. Santa Efigênia, sim. Isso. Então, ali você atravessa... Isso, exatamente. Atravessa Andradas. Tem o Boulevard Shopping, né? O Boulevard Shopping do outro lado. Sim. Você vê as Torres Gêmeas. Isso, onde tem as Torres Gêmeas. Às vezes, eu levo meu cachorro para passear lá e eu conheço um pessoal lá também. Você tem que ver como é que a polícia anda lá, mandando o povo com máscara, assim, na maior ignorância. E aqui, ó, um monte de bar aberto, um monte de gente andando sem máscara na rua, eles não fazem nada disso, sabe? Só você descer um pouquinho aqui, você já vê isso demais aqui. É a truculência, né? Assim, porque muito tosco. É entendido no Brasil que o corpo negro ele não tem valor e que ele pode ser violentado.
Eu não tenho agora esse documento aqui, mas rolou já há um tempo na internet. Eu vou ver se depois eu encontro, e aí eu posso até te passar. Tá. Que vazou mesmo, assim, um documento da polícia, se eu não me engano, era do Paraná, onde claramente dizia que era para a polícia abordar suspeitos e especificava que os suspeitos eram pessoas de cor negra. A gente teve há um tempo atrás também, que acabou sendo um pouco escandalizado, de uma juíza que condenou um rapaz, e na condenação ela dizia que ele era negro e que, por ser negro, ele tinha uma tendência a cometer crimes. Que isso? Nossa, Isso daí é... Continuam matando, né? E a liberdade, como se falou, que hoje seria, né, da abolição, na verdade, não aconteceu ainda, né, Priscila? Não, de forma Totalmente, alguma, porque... né? Quando, naquele momento, né, há 133 anos atrás, foi só assinado um documento, né? Dizer que houve uma abolição, não dá para dizer que isso realmente aconteceu, foi só uma assinatura de documento. E desde aquele momento não houve, de fato, um projeto, né, um projeto de Estado para que houvesse uma igualdade. Aliás, os morros no Brasil e as favelas, elas surgiram exatamente a partir daquele momento. A partir da abolição da escravatura, porque as pessoas escravizadas, elas não tinham para onde ir. Exato. Porque antes elas viviam nos engenhos. E elas né? não Elas podiam não nem casa. comprar terrenos. Eu estive estudando isso semestre passado, que depois da abolição que não era permitido comprar terreno. Então, muita gente doava terras para os negros e assim eles iam vivendo e tudo. E acho que daí também que foram as apropriações das comunidades hoje, né? No Rio, As nas pessoas foram para os encostas, morros, né? As pessoas não tinham onde morar, elas não tinham onde viver. Então, as favelas, elas surgiram nesse momento. Né? Então, se não é uma coincidência que a grande maioria das pessoas que vivem em situação de pobreza e vivem em favelas no Brasil são pessoas negras, porque as favelas surgiram daí, do pós-abolição. Né? Então, e assim, naquele momento, na verdade, algumas pessoas negras não tinham nem educação, né? Tinha gente que não tinha nem sapato, na verdade. Então, isso é um processo assim, que vem se arrastando há mais de um século. Né, uma desigualdade na educação, uma desigualdade na moradia, uma desigualdade na saúde. São uma série de desigualdades que vem se arrastando há mais de 130 anos. Gente, tá passando um carro de mensagem aqui. Ô, Priscila, eu te conheço, né, desde a Guinhar, mas eu estou achando importante ver esse encontro aqui, porque eu não conhecia de fato o seu trabalho, assim, até porque eu fiquei muito tempo afastada, então eu não te acompanhei. E é muito importante o olhar do artista, né? Essa voz que você dá, né, para o mundo. Porque como que a gente não tem, como que a gente pode fazer alguma coisa, né? Então, Flávia, eu acho super necessário, assim, eu vi hoje um texto, acho que Camila compartilhou, eu não lembro o nome da pessoa, assim, foi um homem que falou que a arte é uma coisa e o ativismo é outra coisa. Assim, eu acredito que a gente pode criar arte, né, assim, para pensar N coisas, né, assim, tudo pode vir a ser arte. Mas no meu caso, eu acho muito importante e necessário trazer essas questões no meu trabalho, porque eu estou tratando da minha realidade,
da realidade que eu vivo. E por mais que para algumas pessoas possa parecer irreal, não é. Assim, essas situações acontecem, algumas pessoas se mantêm, né, cegas em relação ao racismo, né? E não é só o racismo, o machismo, a misoginia. A nossa sociedade ela é homofóbica, ela é transfóbica. A gente está aqui nas Minas Gerais, que diz ser um lugar extremamente acolhedor, mas tudo isso acontece aqui, porque na raiz e na verdade a nossa sociedade ela é muito tradicional e muito conservadora. Então, a gente vive o machismo, a gente vive o racismo, porém, muitas situações elas não são tão evidentes. E às vezes algumas até são mesmo, mas certas discriminações elas estão tão enraizadas que algumas pessoas justificam com frases, por exemplo, de dizer que a polícia só matou bandido, é todo mundo bandido. Então, tem pessoas que veem a polícia subir no morro e matar 28 pessoas e acha que está tudo bem, que está muito certo, porque acha que foi merecido. Sabe, ainda tem pessoas na nossa sociedade que têm essa visão. Existem pessoas que cometem crimes, existe mesmo, é um fato. Assim, muitas vezes acontecem assassinatos e justificam, porque fulano, tantas pessoas tinham passagem pela polícia. Gente, muitas pessoas cometem crimes, né? E têm passagens pela polícia. Muitas pessoas que são negras e muitas vezes pessoas não negras. Mas você não vê a polícia tendo uma mesma ação em bairros nobres e pessoas que são muitas vezes pegas em flagrante. Não é o mesmo tratamento. Nós temos leis, né? Uma pessoa que comete um crime, ela deve ser julgada perante a lei, porque é o que determina. Existe lei para isso. E as pessoas elas têm o direito de serem julgadas e, se elas cometeram um crime, pagar pelo crime que elas cometeram. Então, não é justificável você subir um morro, você entrar numa comunidade, você sair matando pessoas e depois justificar com e tinham passagem pela polícia. E tem gente que fala, foi merecido. Tem gente que ainda repete, né? Bandido bom é bandido morto. Mas a gente sabe que por trás dessa frase está o racismo. Porque o que as pessoas entendem como bandidos são pessoas negras, são pessoas de cor. Porque pessoas que cometem crimes no Brasil e não são pessoas negras, a gente tem várias, né? Tem uma frase que, assim, minha mãe, ela formou em Direito, né? Exerceu por um tempo, trabalhou como bancária. Só que aí ela tem umas frases do direito que ela sempre falava para a gente, e essa ficou muito na minha cabeça, que é: aos meus amigos tudo e aos meus inimigos a lei. Então, a gente vê muito isso aqui no Brasil, né? E isso que você está falando cabe muito bem nessa frase, sabe? E às vezes nem aos inimigos cabe a lei aí nesse sentido, né? Que você está dizendo. Nossa, eu não conhecia essa frase. É bem isso, né? Na verdade, na prática, o que acontece é isso. A lei, para alguns, nem a lei é cumprida, né? Alguns têm o privilégio de serem julgados dentro da lei, para outros a lei nem a lei é cumprida, e para uma parte da população é a morte. Exatamente. E outra coisa, Priscila, se a gente pensar, tem praticamente umas 3 ou 4 gerações só que houve a dita abolição da escravatura, né? Se você pegar aí, é como se fosse a nossa avó, não, avó não, tataravó, não sei quanto... Algumas pessoas têm tataravós, né? Ou tataravós que foram escravizados. Uhum. É muito pouco tempo. A Caroline está querendo fazer uma pergunta, ela levantou a mão aqui. Oi, Priscila.
prazer falar com você. Você está me ouvindo? Sim, tô. Deixa eu te perguntar uma coisa, como foi a reação das pessoas quando você fez essa performance, que entrega as flores e fala o nome de cada pessoa morta? E eu queria completar que eu vi uma outra performance sua que é semelhante, mas eu acho que não se trata da mesma, que é, acho que não é no Brasil, e você também entrega uma rosa, mas eu acho que aí é uma outra discussão que você levanta, né? Eu queria esclarecer isso e te perguntar como foi a reação até em uma situação e outra, né? Como foi que o público reagiu à performance, as duas. Sim. A Brado, eu fiz esse trabalho 3 vezes. A primeira vez foi em São Paulo, era um evento fechado. Nossa, tem outra coisa, assim, a Brado, ela tem um áudio, né? A Brado tem um áudio. Enquanto eu entrego as rosas para as pessoas e eu vou falando o nome das pessoas que foram assassinadas, tem um áudio de fundo que são batidas do coração. Então, enquanto eu vou falar o nome das pessoas, tem aquelas batidas de coração de fundo. E aí, esse áudio, as batidas do coração, são cortadas por sons de tiros. Então, quando dá aquele som de tiro, eu paro de falar os nomes, prendo a respiração enquanto tem ali aqueles tiros, e aí depois eu volto a entregar as rosas e a falar os nomes, assim. As pessoas ficam bem impactadas, né? Assim, algumas pessoas às vezes até choram, né? Porque para algumas pessoas isso traz memórias, né? Assim, de situações da qual elas já enfrentaram mesmo de perto. A segunda vez que eu fiz o trabalho, né? E essas fotos que eu mostrei aqui, eu fiz em 2018. 2018? Foi 2018. Acho que final de 2018, no Rio de Janeiro. Então, o assassinato da Marielle também estava muito recente naquele momento, assim. Então, é um trabalho que emociona muito, assim, no momento da realização do trabalho. Praticamente todo mundo aceita, assim, é bem raro as pessoas não aceitarem pegar a rosa. Praticamente todo mundo aceita, assim, quando eu fiz no Rio de Janeiro, todo mundo pegou. E aí eu fiz uma última vez aqui em BH, era um evento dentro de um teatro, foi no hall, né? Não foi dentro do teatro, assim, mas numa instituição teatral, e aí foi feito no hall, assim, tinha um pouco menos de pessoas, mas todo mundo topou também, assim, receber, né, a rosa, e aí as pessoas ficam sempre em silêncio, né, bastante atentas, assim, e acaba sendo bastante, acho que as pessoas ficam muito tocadas, né, no momento, assim, acaba sendo também um choque. E aí eu fiz um outro trabalho que eu entrego rosas, que é o Naufrágio. Esse trabalho eu fiz fora do Brasil mesmo. Eu fiz esse trabalho 2 vezes também. A primeira vez ele foi apresentado na Polônia. Que lindo. Eu recebi um convite para participar desse festival na cidade de Poznan. Chama Malta Festival, é um festival que acontece anualmente nessa cidade, na Polônia. E esse trabalho, eu estou dentro desse espaço, que é um espaço cercado com essa estrutura de arame farpado. Tenho esse barco lá dentro comigo. Eu trago 350 rosas vermelhas dentro desse barco. E aí, em volta de mim, só tem rosas brancas. E essas rosas brancas no chão são todas rosas com espinhos, né? Então, como eu estou fechada nesse espaço e totalmente cercada, é muito difícil para mim sair desse lugar. E aí eu fico lá dentro distribuindo as rosas para as pessoas, né? Vou entregando as rosas.
foi bem interessante também, assim, essa foi a primeira vez que eu apresentei o trabalho, e o trabalho foi feito, foi criado para ser apresentado naquele lugar, então essa foi também a primeira experiência, né? E o logo público ali, nenhuma pessoa preta, só você. Não, é uma cidade na Polônia, né? Então, assim, pouquíssimas pessoas negras. Eu vi, eu fui antes de chegar nessa cidade que eu apresentei o trabalho, que é Poznan, eu passei pela Cracóvia, e eu fiquei uns 2 dias lá. Ai, gente, desculpa, tem que beber uma água. Eu passei 2 dias na Cracóvia e eu fui visitar Auschwitz. E aí, na Cracóvia, eu encontrei 3 pessoas negras. Uma brasileira, que estava com um cara brasileiro também, mas o cara era branco e a menina era uma menina negra. Encontrei um outro viajante também. Eu não sei de onde o cara era, assim, mas a gente trocou uma ideia bem rapidamente. E acho que... na verdade, eu só me lembro de encontrar essas 2 pessoas. Então, o cara que eu encontrei na rua e a menina negra brasileira. E o Só. povo não ficava te olhando, não? Na rua, sim? Menina, não. Eu fiquei até impressionada, assim, Pois porque eu é. realmente estava esperando viver uma outra situação. Até porque, antes de ir, eu fiz umas pesquisas, né? Sempre faço, assim. Estava fazendo umas pesquisas para fazer esse trabalho. E aí comecei a buscar sobre pessoas negras na Polônia. E aí eu li um caso de uma menina portuguesa que sofreu uma situação de racismo numa cidade do interior, num bar. Assim, o cara foi super agressivo com ela, até chegou a agredi-la. É isso. E aí eu fiquei um pouco receosa, assim. Mas eu acho que foi mais de boa na Cracóvia, porque é uma cidade grande, né? E quando eu cheguei, estava tendo um festival, assim, eu nem sabia, eu realmente não tinha planejado, até porque a data do festival já tava acertada, né? Eu cheguei uns dias antes na Cracóvia porque eu queria visitar Auschwitz. Só que estava tendo um festival, assim, na praça principal, e aí eu saí à noite, fui dar um passeio, e aí quando eu cheguei nesse lugar que é super turístico, e estava tendo um show. Então lá estava muito lotado, assim, muito, muito, muito lotado mesmo. E eu acho que lá é um lugar mais turístico, assim, sabe? Por ser uma cidade muito grande, né? E, assim, aconteceu uma situação de teve um cara que ficou olhando muito para mim, só que, assim, ele olhou com uma cara bem fechada, e aí eu fiquei bem assustada mesmo, só que aí eu encarei. Eu pensei assim, não vou Não vou encarar. baixar a cabeça. Ele olhou para mim, eu fiquei encarando ele também. Fiquei olhando muito, assim. Ele estava dentro de uma igreja e aí estava começando uma missa. Ele passou por mim, olhou com uma cara assim fechada. Mas ele entrou para a igreja e eu continuei andando e fiquei olhando para ele, assim, porque ele passou e eu fui andando e continuei olhando. Mas a rua estava bem cheia, assim, porque estava todo mundo indo para esse show, assim. E aí não rolou nada, sabe? Ele não fez nada também. E aí eu visitei Auschwitz, que é super turístico, assim. Então lá tem pessoas de tudo quanto é lugar. Tinha bastante gente também. E depois fui para essa cidade, Poznan, que era a cidade do festival. Não encontrei muitas pessoas negras lá, e na verdade eu acho que todas as pessoas que eu encontrei, eu acho que elas estavam lá por causa do festival. Aconteceu uma situação, assim que eu cheguei em Poznan, eu encontrei uma produtora do evento, a gente foi num supermercado, na verdade, pequenininho mesmo. E quando a gente entrou, tinha umas 4 pessoas, assim, a menina do caixa, um outro cara e que estava fazendo umas compras e 2 caras. E os 2 caras começaram a falar umas coisas, assim, e eles pareciam irritados. Eu não sei o que eles estavam falando, né? Porque eles estavam falando em polonês, eles não estavam falando inglês, eles estavam falando em polonês. Só que eles olharam para mim. E aí eu já desconfiei que eles estavam falando de mim, assim. E aí a produtora do evento estava comigo, eu fui e falei, olha, eles estão falando umas coisas, né? Eu acho que isso é para mim, tá? Eu acho que tem a ver comigo. E aí ela falou que era.
E ela só falou o que era? Não, ela falou que ela não ia traduzir porque eram coisas muito ruins. Então, assim, era coisa racista, né? Eu não sei o que é, porque ela não quis traduzir, ela falou que era coisa muito ruins, então ela não ia traduzir. E aí a gente saiu do supermercado, eles tinham saído também, eles atravessaram a rua, e aí a gente foi andando, só que a gente foi andando na mesma direção, assim, a gente foi subindo a rua e eles subindo a rua do outro lado eles estavam gritando umas coisas. Que isso? Que isso? Não sei o que é, assim, não pedi para ela traduzir também, eu já tinha Melhor nem sacado que tinha alguma sabia. coisa a ver comigo. Ela falou que eram umas coisas degradáveis, que era ruim e ela não ia traduzir. E aí fomos embora. No dia seguinte eu apresentei o trabalho, mas a recepção do trabalho foi bem boa, sabe? Assim, como dá para ver nas fotos, várias pessoas foram ver, algumas pessoas foram para ver a performance mesmo, né? Porque elas já sabiam do festival, mas várias pessoas eram transeuntes, assim, que estavam caminhando, então as pessoas viam a performance acontecendo e elas pararam para ver e para interagir comigo, assim. E você entregava só as rosas vermelhas, as brancas não? Não, as brancas elas ficam no chão porque elas estão ali, né? Elas estão fazendo essa barreira entre mim e o espaço. E com assim, de todas espinhas, as pessoas que passaram lá, eu acho que uns 4, 5 que não quiseram pegar a flor, assim. Tem um vídeo que tá no meu canal. Assim, eu não vou passar agora porque deixa eu ver se a gente já deixa eu ver se eu estourou um encontro ele pouquinho. aqui. Ele é curto, sabe? É um vídeo bem curto, assim. E é um registro que o próprio festival fez. Mas é muito bom, gente. O vídeo é muito bom. Uhum. Estão conseguindo ver? Sim. É muito importante o registro, né? Performance. Era isso que eu ia perguntar, Priscila, se ela não, ela prefere não filmar, né? Porque muitas performances hoje são filmadas, né? São pensadas assim para serem filmadas. Mas ela prefere deixar o registro só fotográfico, é isso, Priscila? É uma preferência sua? Então, eu vou. Deixa eu pausar. Mas eu gosto, sim, de fazer os registros, mas nem sempre a gente consegue fazer, né? Esse vídeo foi um vídeo que foi produzido pelo festival. Seria muito difícil para mim conseguir fazer o registro lá, assim, porque é um lugar, né, assim, eu estava num lugar completamente diferente, completamente distante, e eu fiquei um mês, na verdade, fiquei 40 dias na Europa, porque eu tinha recebido um convite também para participar de um festival na Espanha. Esse festival na Polônia foi no final de junho, e aí eu tinha recebido um convite para participar de um festival na Espanha no final de maio. E aí eles me fizeram uma proposta de ficar, né? Porque aí um festival ia pagar uma passagem e o outro ia pagar a outra. E aí foi assim que eu fiquei. Que foi bom para mim também, né? Assim, veio muito a calhar para mim, porque aí eu já tinha as passagens pagas, eu fiquei por lá. Mas eu não conheço ninguém, né? Assim, no lugar. Então, dependendo de onde a gente está, às vezes é difícil, assim. Se eu fosse, né, gente, assim, Marina Promovi, que é uma pessoa que tem dinheiro, né, pode pagar e contratar equipes em qualquer lugar. Mas, assim, não é meu caso. Então, às vezes, quando eu consigo, eu tento fazer registro em fotografia e em vídeo. No início da minha carreira era impossível, né? Porque eu realmente não tinha condição financeira alguma. Não tinha condição nenhuma de pagar alguém. E aí a gente vai naquele esquema de amizade, né? A gente pede para algum amigo, já as fotos. Na primeira performance que eu fiz,
minha primeira performance, eu fiz quando estava na faculdade ainda, era uma performance com participação de outras pessoas. Eu convidei uma body piercer para fazer umas perfurações no meu corpo, e aí ela conheceu uma pessoa que trabalhava com fotografia, ela chamou a pessoa e a pessoa fez as fotos, e foram umas fotos muito boas. E tinha uma pessoa até filmando, mas eu não sei o que aconteceu, assim, eu não sei se a pessoa perdeu o vídeo, eu não consegui pegar o vídeo, infelizmente, assim, mas tinha uma pessoa que filmava também. E aí, quando eu fiz a Bombril, que foi na faculdade também, não tinha a mínima condição, assim, também não tinha dinheiro. Eu tinha uma câmera, no dia da performance, eu deixei a câmera com uma amiga, e a minha amiga fez umas fotos. E aí outras pessoas que estavam lá fizeram também, assim. Então, assim, no início do meu trabalho, eu não tinha nem condições financeiras de pagar uma pessoa, porque no início eu não tinha retorno nenhum, né? Era muito difícil ter um trabalho, aparecer uma oportunidade de trabalho que até mesmo tivesse alguém que tivesse um cachê. E aí, às vezes, a gente pede um amigo, né? Alguém que tem uma câmera, alguém que sabe fotografar, para ir, assim. Agora, eu consigo fazer mais isso, porque agora eu consigo fazer trabalhos recebendo um cachê, né? Ou é algum festival que eu me inscrevo. E, assim, isso também não é certo, né, gente? Às vezes a gente recebe um convite para um festival, algo que tem um cachê bom, às vezes a gente recebe um cachê mais baixo, mas hoje eu tenho uma condição, assim, de chamar alguma pessoa para fazer o registro. E aí, na maioria das vezes, são registros fotográficos, porque fazer registro em vídeo é um valor mais custoso, não é barato, né? Fazer o registro em vídeo é mais caro do que fazer um registro em fotografia, porque é também a pessoa ir para registrar e depois a gente tem que fazer a edição do vídeo, né? Porque, assim, eu tenho performance de 4 horas, então eu não vou fazer 4 horas. Eu tenho trabalho até de 6 horas. Então, ninguém vai ficar 6 horas, né, gente? Vamos combinar. Ninguém vai ficar 8 horas vendo um vídeo de performance. Pode até ser, né? Pode até ser que tenha gente que se tiver numa galeria e aquele vídeo estiver lá no eu acho que sim, mas se, né, vai saber. Então, eu já fui em exposições que tinham vídeos muito longos. Eu acho, gente, assim, que é difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Eu já fui, por exemplo, à Bienal de São Paulo, que quando eu vejo que é um vídeo, assim, de 40 minutos, muitas vezes eu não vejo o vídeo todo. Você vai numa exposição grande, por exemplo, e uma exposição que tem muitos vídeos, se você for assistir todos os vídeos, e ainda mais aquele vídeo de 1 hora, às vezes você perde um dia inteiro para assistir 6 artistas, né? Quando não dá. Porque tem trabalho que dura 2 horas, né? Tem trabalho de vídeo que dura 2 horas. Então, dependendo do trabalho, a gente faz uma performance de 6 horas. Eu pelo menos, assim, e dependendo do trabalho, tem trabalho que é melhor a gente fazer uma edição, né? Do vídeo e do registro. Então, fazer o registro em vídeo é um pouco mais difícil, assim, porque custa mais. Esse trabalho que eu fiz aqui na Praça da Estação, Minas, tem um registro, só que ele ainda não foi editado, embora o trabalho tenha sido realizado em 2018. Eu ainda não editei. Porque é isso, né? Ele precisa ser editado ainda. Nesse caso, quando eu fiz o Minas, tinha uma pessoa que registrou para mim em terra, e aí a fotografia aérea que vocês veem, eu contratei a pessoa para fazer o registro em drone para mim. Nossa, aquela foto ali valeu cada centavo, viu, Priscila? O que é aquilo? Eu falei, gente, não. É um espaço maravilhoso, eu acho que o trabalho tem que ser visto de cima. E aí eu chamei uma pessoa para fazer as fotografias com drone para mim. Ela fez filmagens também, aí precisa editar. Então, assim, a vida de artista, ela é difícil por causa disso, né, gente? Só por causa disso. Quando a gente não ganha R$1 milhão por uma exposição, a gente vai fazendo assim, né? Um jogo de cintura. Tem dia que a gente dá para pagar um vídeo, a gente paga, tem dia que dá para pagar só a fotografia.
Mas é muito importante fazer o registro, assim, que é uma coisa que no início da carreira eu não tinha tanta consciência quanto eu tenho hoje. É muito importante fazer registro, porque se a gente não faz o registro, né, se perde, assim. E que, assim, eu entendo também que às vezes pode ser uma proposta do artista. Às vezes o Isso, artista tem isso. quer. Às vezes é isso, às vezes é para o trabalho aconteceu hoje, quem viu, viu, quem estava lá viu, o trabalho aconteceu e acabou. Uhum. É isso, vai ficar para a história, na memória e no registro oral. Às vezes o artista tem essa proposta de ser esse tipo de trabalho. Mas, não sendo esse o caso, eu acho super importante a gente fazer registros, porque é isso, né? Assim, em algum momento nós estaremos mais aqui. Então, e também é uma possibilidade de ter um outro formato do trabalho. Porque tem trabalho que a gente faz, às vezes não é possível que esse trabalho aconteça de novo. Então, E alcançar outros territórios também, né, Priscila? Outras cidades, países. Às vezes a gente não pode ir presencialmente, né? Ou também não é a proposta de apresentar aquele trabalho presencialmente. O trabalho ele pode ser apresentado também em vídeo, ou pode ser apresentado também como fotografia. Então, é um desdobramento, né? Eu tive mais ainda essa consciência quando eu fui assistir a exposição Terra Comunal, da Marina Bromovic, que teve lá no Sesc Pompeia, em São Paulo, assim. Gente, exposição grande, e tinha uns objetos, mas boa parte da exposição eram os registros das performances, né? Assim, tem registro, da década de 70, né? E aí, quando eu fui ver a exposição, cara, que eu vi todos aqueles vídeos, eu pensei, nossa, gente, como o registro é importante, né? Assim, o trabalho dela, na verdade, a exposição dela é basicamente, assim, os registros das fotos, tem vídeos, e aí eles montavam também alguns cenários de algumas performances, né? Foram construídos. Tem alguns objetos, então alguns objetos foram usados em algumas performances, algumas roupas, então isso é disposto também. E aí, quando eu vi essa exposição, eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Se eu não crio registros dos meus trabalhos, ainda mais que a performance, ela tem essa característica também da efemeridade, né? A performance, ela aconteceu agora, ela tem um momento de realização e ela acaba. Se eu não faço um registro da performance, no futuro, se eu não realizo mais essa performance, se eu não faço registro, não tem, né? Não tem nada que fica. Assim. Então, eu acho importante fazer o registro, assim. Quando eu vi aquela exposição, pensei assim, nossa, gente, no futuro, será que eu tenho dos meus trabalhos, assim, se for para fazer uma exposição, como que eu vou fazer uma exposição dos meus trabalhos? E aí eu tenho tentado fazer os registros, né? Assim, sempre que dá, às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria, né? Todos os registros que a gente gostaria, mas tenho tentado fazer, assim. É que quando eu... Pode falar, Carolina. Quando eu vi o trabalho das flores que você entrega na estação, a foto ela não consegue, né, nunca dar a dimensão do que foi ali aquele performance, né? A gente fica querendo ter presenciado. E aí eu falo assim, de quem está em outra cidade mesmo, de quem não pôde estar no dia que você fez a performance, por exemplo. Então eu não poderia nunca ter visto a performance. Ainda bem que tem um registro fotográfico. Mas o vídeo, ele consegue, pelo menos, aproximar um pouco, né? Quem está distante a gente tem um pouco melhor a sensação da performance, mas eu entendo que é uma questão financeira para muitos artistas. Eu perguntei assim só por curiosidade mesmo. Sim. Então, tem essa outra questão também, né? Assim, da gente possibilitar que outras pessoas tenham acesso, né, aos trabalhos, porque que é outra questão, assim, também da performance, né? Eu vou realizar uma performance aqui, quem está aqui nesse lugar que vai conseguir ir presenciar, participar, às vezes interagir ou acompanhar.
E aí, com os registros, é possível que outras pessoas tenham acesso aos trabalhos, né? Não é exatamente a mesma coisa, porque realmente a relação que é criada com ver um trabalho de performance registrado, estático, numa fotografia, ou ver o trabalho acontecendo através de um vídeo, não é a mesma relação, mesmo que acontece enquanto estou ali presente e o trabalho está acontecendo. Mas é possível aprender um pouco daquilo que está sendo feito e do que está acontecendo no trabalho, né? Mas são relações diferentes, né? São criadas relações diferentes com o trabalho. Ô, gente, o papo tá ótimo, mas a gente já extrapolou aqui 34 minutos da proposta, e eu vou pedir para a Priscila, já que hoje é dia 13 de maio, para finalizar com algo referente a isso, porque foi pura coincidência, né? Mas que bom que foi a Priscila que está aqui hoje com a gente. E aí eu quero pedir para você fechar aí e falar alguma coisa para a gente. Muito obrigada, Priscila, por estar aqui agradeço. hoje também. Bom, gente, eu só agradeço mesmo. Eu acho que alguém quer falar. Eu estou te agradecendo aqui, na verdade. Eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui mostrando, né, e falando do meu trabalho, assim. Cada artista livre, né, assim, para trazer no seu trabalho aquilo que é mais confortável para ele e importante, assim. Eu acho muito crucial, assim, no meu trabalho tratar dessas questões, porque são questões que ainda precisam ser ditas, né? Por mais que a gente pontue, por mais que a gente esteja falando muito de todas essas questões do racismo, da misoginia e do machismo, assim, ainda estão presentes, então ainda é necessário falar. Né? A gente continua falando porque o racismo ainda está aí, porque o machismo ainda está aí, porque a misoginia ainda está aí. Então, enquanto existir, a gente precisa continuar falando, assim. E é isso. Gente, e deem atenção aí aos artistas, a gente está num momento complexo, né? Mas eu acho que é sempre possível a gente percebendo o trabalho de cada um, nas redes, muitos artistas têm os seus canais e estão divulgando, às vezes através de vídeo, nos perfis Facebook, Instagram, as pessoas estão sempre falando dos seus trabalhos. E é importante assim, a gente acompanhar e visibilizar, porque nesse momento ainda que a gente está vivendo, né, a arte e a cultura foram, né, um dos setores assim mais afetados, né, que a gente está nessa impossibilidade de trabalhar. Alguns espaços abriram, mas a visitação ainda é muito restrita, né? Então é esse espaço mesmo que a gente está tendo para conseguir visibilizar e colocar nosso trabalho no mundo, assim. Obrigada, né, pela oportunidade e que coincidência, né, assim, a gente não planejou, assim, que fosse hoje, porque é 13 de maio. A gente, né, combinou de fazer hoje, nessa quinta-feira, dia 13, e aí ontem, né, me caiu essa ficha, assim, nossa, amanhã é também esse dia que é tão emblemático também, assim. É isso. Um abraço. Obrigada pela proposta, gente. Eu adorei Intercâmbio no Inferno, porque é bem... Depois Camila vai passar seu número, eu te colocar no grupo para você acompanhar os próximos, se você quiser, tá? Sim, super. Nossa. Tá, Joy. Então tá. Então tá, gente. Obrigada, gente. Todo mundo que compareceu, pelas perguntas também, meninas, pelo convite. Obrigada. Então tá bom. Um beijão, gente. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Ai, gente, que fiquem bem, viu? Com saúde, seguras, para sobrevivermos ao apocalipse. Passaremos. Amém. Exato. Beijo. Beijão. Tchau, obrigada.